Vamos dar mais um passo nessa conversa que nós temos todo sábado, nessas reflexões que são importantes para a gente aumentar a compreensão sobre a vida e sobre nós mesmos. Dar mais um mergulhinho aqui na nossa consciência para vermos como a nossa atitude é diante da vida. Isso que nós estamos procurando fazer. Vamos abrir o nosso livrinho. É aleatório, não tem nada marcado, hein? Respeite sua doença e curai os enfermos que nela houverem, dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Lucas. Queixas, lamentações e raiva perante suas doenças são reações que tendem a piorá-las. Mesmo entre dores ou com perspectivas sombrias sobre seu futuro corporal, adote sempre o otimismo e o amor em relação à sua doença. Elas são sempre sinais físicos de mudanças espirituais em pleno andamento. Respeite-as, mesmo sob o peso do sofrimento. Procure, no silêncio da meditação, entender sua finalidade. Converse com suas células e ouça, na acústica da alma, a mensagem sutil e ignorada por você acerca de suas profundas e reais necessidades de renovação. A enfermidade é, para o enfermo, o aviso ou alerta, a censura ou a corrigenda. Suplique ao alívio e não lhe faltará amparo. A enfermidade passa, mas a libertação surge quando o enfermo se curar. Na verdade, a gente realmente já sabe, né, que a dor é um aviso, né? Todos os obstáculos são avisos. Nós estamos num aviso desse tamanho agora na pandemia. Estão com megafone lá de cima, chamando a atenção da gente, do porquê que tudo isso está acontecendo. Nós temos que aproveitar ao máximo esse momento. Vamos, então, iniciar o nosso bate-papo. Isso aí, através de uma doença planetária, né? Uhum. Isso aí. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, aos guias, aos mentores espirituais, que estão sempre ao nosso lado, estão sempre à nossa frente, nos orientando, nos guiando, né, propriamente, para o melhor caminho, para o melhor destino. Pedimos licença dessa forma para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo todos graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver o que Hamed nos traz hoje. Mais um capítulo, hein? Nós não estamos estudando o Evangelho, não, mas continua o Hamed falando com a gente. Estamos falando de La Fontaine. Mas, sempre, Hamed coloca, antes do capítulo, um apanhado do que será a conversa que nós vamos ter. Não moram mais em si mesmo. Ao abdicarmos do elemento mais vital do amor, a dignidade pessoal, perdemos o comando do próprio mundo afetuoso. Aliás, quando não somos fiéis a nós mesmos, o relacionamento afetivo, em vez de nos fortalecer, fragiliza. Ficam com a intimidade estilhaçada, não moram mais em si mesmos. Então, ele está trazendo essa reflexão para dizer para a gente: gostem de vocês, olhem para vocês e não deixem que o lado de fora convença que você é frágil, convença que você tem que obedecer, arriar no chão, se humilhar, esquecer dessa valorização pessoal. Se nós perdemos esse comando do mundo,
Se nós entregamos o leme do nosso barco para outra pessoa, de repente a gente não consegue mais pegar. A gente não vai saber nem para onde está sendo dirigido, porque você deixou por conta do outro. E é isso que ele está querendo dizer. Quer falar alguma coisa, Jorge? Pois é, né? Essa questão da gente entregar para alguém as nossas esperanças, as nossas expectativas, né? Os nossos valores. Humildade é uma coisa nobre, mas a gente se humilhar em nome da humildade, né, e se entregar em nome de uma fantasia de amor, né, um amor ideal, é muito perigoso, porque a gente vai se frustrando aos pouquinhos, né? Com Vai se certeza. frustrando aos pouquinhos, porque ninguém é capaz de fazer a gente feliz se a gente não estiver predisposto à felicidade. Sim. Né? Então, e a felicidade é um estado interno, não depende de nada do lado de fora. Isso. Não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Exatamente. Nós somos ou não somos felizes, queremos ou não queremos ser felizes, né? Então, essa dignidade pessoal que o Hamed diz aí, que é o elemento primordial do amor, é exatamente essa autovalorização. Exatamente. Hoje, então, o nosso tema será O Leão Apaixonado, que também é uma fábula de La Fontaine. Na verdade, a gente encontra essa fábula com tanto La Fontaine quanto também outro escritor, mas Hamed colocou que era de La Fontaine. Mas o que interessa é o tema, o leão apaixonado. Vamos ver a história, vou contar para vocês. Mais um pouquinho. Homenagem. La Fontaine, nessa fábula, faz uma homenagem à beleza da Marquesa de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, escritora francesa, cujas cartas são modelo do gênero epistolar. Então, essa Marie de Rabutin, conhecida como Madame de Sévigné, foi uma escritora epistolar pertencente à alta aristocracia francesa, dada a frequentar os salões da época, em especial o de Fouquet. Seus temas preferidos sempre foram as relações amorosas, fazendo mais destaque nas infidelidades e no pecado. Porém, o seu repertório também abarca uma infinidade de materiais interessantes que merece ser conhecido. Agora, vamos conhecer sobre um prisma pessoal. Cada um vai interpretar de uma maneira os livros dela, as frases, ela tem muitas frases. Então, hoje, nós vamos ver o Leão Apaixonado, que La Fontaine escreveu em homenagem à Marquesa de Sévigné. A Marquesa de Sévigné era de uma beleza rara. Estava tão acostumada a ser cortejada que o fato de até um leão apaixonar-se por ela não era de estranhar. No tempo que os animais falavam, era comum que eles ambicionassem fazer parte do convívio humano. Afinal, tal qual os humanos, eles também tinham inteligência, força, coragem e até se comunicavam usando o mesmo código dos homens. Foi nesta época que o leão apaixonado pela bela senhorita Sévigné e, sem demora, foi pedir em casamento. O pai da jovem assustou-se. Ele queria para a filha um marido um pouco menos terrível, mas temia que uma recusa pudesse apressar o casamento clandestino.
Com sua experiência, ele sabia que o fruto proibido tem sempre um paladar melhor. Resolveu, então, aceitar a proposta do leão e disse a ele: agrada-me a ideia de tê-lo como genro, mas preocupa-me o fato de que você machucará o corpo delicado da minha filha com suas garras, e ao beijá-la, os seus dentes impedirão que ela lhe corresponda com prazer. E o leão apaixonado permitiu que lhe cortassem as garras e lhe lixassem os dentes. Sem garras e sem dentes, sua fortaleza foi destruída, e um bando de cães o atacou, sem que ele conseguisse se defender. Ah, a paixão! Feliz daquele que escapa dos seus ardis. Realmente, por isso que Kardec diz sempre, né? Vamos cuidar das nossas paixões, porque elas têm muitos ardis aí para pegar a gente de surpresa, né? Aqui, o retrato da Marquesa de... Realmente ela é bonita, né? Era muito bonita. Com certeza. Vamos começar falando sobre dignidade. O que é dignidade? Dignidade é uma qualidade íntima que inspira limite, respeito, consideração e estima. Então, é íntimo. Se é íntimo, sou eu que tenho que dar o limite, sou eu que tenho que exigir o respeito, sou eu que tenho que exigir a consideração, sou eu que tenho que buscar essa estima. Porque eu é que estou querendo mostrar a minha dignidade, não é de fora. É a consciência do alto valor, da prudência e do próprio apreço. Você ama você mesmo, se vê valorizado e tem prudência nas decisões, não deixa a paixão tomar conta das suas atitudes. É o modo de alguém que se conduz levando em conta seu reino interior. É aquela pessoa que nunca deixa de olhar a consciência, de olhar o coração, de olhar os seus pensamentos. Ela consegue se questionar, ela consegue ver exatamente o que ela quer, o que ela precisa, quais eram os desejos, mas se convém, se não convém. Então, ela vai olhar para dentro, ela vai mergulhar lá no inconsciente, vai perguntar à sua consciência, que é a nossa melhor amiga é a consciência, ela nunca mente para a gente, né? É aquele acusador cruel, a nossa consciência. E aí, isso vai acentuar a ideia de que eu estou realmente trabalhando com dignidade a minha vida. É um sentimento de respeito que se tem por si mesmo. A gente fala assim, você não é digno de mim. Por que não é digno de mim? Porque as dignidades, elas precisam estar em sintonia, por conta da educação, por conta do desenvolvimento moral. Por isso a gente diz, não é digno de ficar comigo, não é digno de entrar na minha casa, porque você não vê naquela pessoa um alto valor. Você não vê naquela pessoa que ela se ama, ela não respeita, ela não tem consideração. E ela invade, inclusive, a própria dignidade das pessoas. Isso também não é uma questão que as pessoas têm que levar em conta? Pois é. Do latim, dignitas atis, merecimento, valor, nobreza. Essa é a visão da dignidade. Acrescenta alguma coisa, Jorge? Sim, até bem pouco tempo atrás, era digno aquele que demonstrava fidelidade ao outro, né? Então, a dignidade ela estava muito vinculada à questão da fidelidade. Então, havia uma noção de que
se tem alguém que tem uma valia, se tem alguém que tem valor, nas relações, principalmente nas relações de casal do meado do século passado, quem mantinha a família era o marido, o homem, né? E a mulher tinha fidelidade para com esse marido. Então, a mulher era digna do marido porque ele tinha o valor. Ele tinha e mantinha. E ela tinha que ter essa fidelidade para com o marido. Então, a dignidade estava muito vinculada a essa relação de fidelidade. Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, né, vamos dizer assim, né? As coisas foram se modificando, as mulheres foram tomando um outro patamar na relação social, e essa questão da dignidade deixou de estar relacionada com a necessidade da fidelidade ao outro e passou a estar relacionada com essa qualidade íntima pessoal. Então, eu sou digno de mim mesmo. Eu sou digno dos meus valores. Eu sou digno da minha ética. Não é? Então, separou um pouco aquela relação de interdependência, o outro que me dá referência, né, para uma relação de autorreferência. Mas ainda hoje, a gente vê, por conta dessa questão da ilusão das paixões, né, essa referência. Vamos entrar na história agora, outro Jorge. ser digno de mim ou não. Vamos entrar agora na questão das paixões. Isso, então, isso aí. Como podemos ver a atitude do leão na sociedade humana? Será que existe tanto leão assim por aqui, pela sociedade? Será que tem muita gente apaixonada que deixa correr frouxo para poder alcançar a paixão tão desejada? Então, quantos homens existem na sociedade que se comportam no amor da mesma forma, sem garras e sem dentes? Olha lá a submissão que pode chegar até as raias, né? Da pessoa estar rastejando e o outro puxando, né? Eles renunciam à autodignidade. É o tipo da renúncia à autodignidade. Não deixa a sua esposa ver isso, não. A foto qual é o problema? A foto diz tudo ali, né? Não é? A foto é autoexplicativa, né? Pois é. Mas eu ressalto que não é necessariamente nessa ordem, né? O homem que se deixa levar. Na verdade, é o iludido, o apaixonado, que pode ser o homem, pode ser a mulher. Sim, mas é ali quantos homens, no sentido da sociedade humana, né? Sim, homens e mulheres. Essa questão do leão, né? Do viril, do que tem a força. Né? Quem tem a força e se entrega. E aquele que tem a força, ele, durante toda a vida dele, como o caso do leão, né? Foi o rei da floresta, todo mundo obedeceu. E aí, quando bate uma paixão, aquele estoicismo todo derrete. Acabou o estoicismo. Isso aí, igual o castelo de cartas. Aí a gente vê aquele machão. Não faz, eu não vou poder, minha esposa está lá me esperando. E assim vai vivendo. Não moram mais em si mesmos. Essa é a ideia de Hamed. Dizer que a pessoa não mora mais em si mesmo, por quê? Porque ela não está valorizando mais o interior dela. Ela está deixando que os estímulos externos levem as energias dela, e aí ela se afasta da morada interior.
não mergulha na morada interior para decidir nada. Então, Hamed fala que não moram mais em si mesmos. Então, preste atenção para ver se vocês estão ainda morando em si mesmos. Temos que tomar muito cuidado com essas fantasias, né, comuns que existem de complementariedade e meio que uma fundição, né, uma união que funde duas metades, né? Aonde eu e o outro somos um só, então eu delego ao outro essa potência de ser através de mim. Então, quando eu deixo que o outro seja através de mim, eu me anulo em função da vontade do outro. Então, aí eu passo a morar na casa do outro e largo a minha casa, né? Ou ao contrário, ou eu entrego a minha casa interior, né, como a gente já falou, Sim, que é o nosso coração, né, nosso jardim, e entrega para que o outro cuide. Administre. Administre, isso aí, fica mais bonito. Muito bem. Como na fábula, quando permitimos que nos cortem as garras, lixem os dentes, vamos destruindo a fortaleza interna. Então, é igual cortar o cabelo do Sansão. Qual era a força de Sansão? Ela estava nos cabelos. Então, a armadilha era poder cortar os cabelos dele para ele ficar mansinho. Então, o cabelo do Sansão, as garras e os dentes do leão, né, são bem semelhantes. Isso está interligado à nossa fortaleza. E aí, você vai deixar que levem? Vai deixar que joguem fora? Que destruam? Nós entregamos o controle da nossa vida a outra pessoa. Como o Jorge falou, entrego a minha morada para outra pessoa administrar. Às vezes ficamos limitados, como se fôssemos crianças. Nos recolhemos na condição de vítima, cerceando a possibilidade de amadurecimento emocional. E a gente vê mesmo pessoas assim que não sabem pensar, que não sabem administrar, que não sabem, são inseguros. E aí, quando ficam sozinhos, ficam desesperados. Por quê? Porque entregaram ao outro a administração da vida. Isso é muito comum quando a pessoa fica viúva ou viúvo, que tem uma condição desse tipo. E aí ele fica desesperado. Ele não sabe para onde vai correr. Fica sem chão, como diz a pessoa, fica sem chão. Sim, o mundo não tem valor, nada tem significado, né? Nada tem valor no mundo. Porque se eu não tenho valor, o que eu vou atribuir valor? A quê? A quê? Exatamente. Como posso provar o amor por alguém? É claro que a gente pode provar o amor por alguém por vários motivos, com várias medidas, mas não deixa cortar a garra nem lixar o dente. Então, em algumas ocasiões, nós perdemos nosso valor como pessoa, dissimulamos a verdade, afirmamos ser realmente verdadeiro aquilo que é falso, por possuirmos a convicção de que temos que nos anular para sermos um excelente objeto de amor. Se eu não for submisso, ela não vai gostar de mim. Se eu não atender o que ela quer, ela não vai gostar de mim. Se eu não fizer a comidinha do meu marido, chegando, botando o sapatinho dele, a sandalinha dele em pé, ele não vai gostar de mim. A vovó falava, né? Ruim com ele, pior sem ele. Não é? Era assim. Nossa alegria de viver se fundamenta em grande parte no senso de dignidade. Porque se eu tenho senso de dignidade, eu tenho alto amor. E se eu tenho alto amor, eu vou ver um sentido na minha vida e vou ter uma alegria de viver. Por isso, está fundamentado nessa questão de nós administrarmos nossa própria morada, o nosso interior.
Se Como a gente sentimos... viu lá atrás, Regina, Isso. só um parênteses, como a gente viu lá atrás, né? Tá falando de senso de dignidade. Dignidade é o senso, é a noção de merecimento. Eu Sim, mereço, né? sim. Eu mereço o valor Valorização. que eu mereço o valor que eu estou me dando. Sim. Eu mereço me considerar o que eu me considero. Se eu não mereço, se eu acho que eu não mereço, então eu tenho que lutar para conquistar meu espaço. Sim. Né? Se eu acho Exatamente. que eu não sou digno, né, de tudo que a vida me deu, então eu tenho que lutar para conquistar esse espaço. Não abdicar dele. Não me anular diante das minhas evidências diante da vida. Não, eu tenho que lutar sim, eu tenho que conquistar o direito de ser digno diante de tudo que eu tenho, tudo que me rodeia. Pessoas, coisas, tudo, trabalho, né, estudo, tudo que eu tive, tudo que eu construí na vida é conquista. É isso aí. E eu tenho que me sentir digno e valorizado por conta disso. Pois é. E aí, ele diz o seguinte: se sentimos um vazio existencial, uma insatisfação invadindo a vida, não devemos nos espantar nem nos indignar. Fomos nós que permitimos que isso acontecesse. Então, aquela palavrinha indignar, eu botei de propósito ali separado, por quê? Porque está falando ali da dignidade que, muitas vezes, eu pego as minhas ideias, pego meus valores e projeto no lado de fora, reclamando, me indignando. Quer dizer, eu pego a minha dignidade, mas faço dela a minha arma para acusar todo mundo. Então, essa palavra indignar, ela tem a ver com essa questão de você, dentro de você, pegar a sua indignidade e ficar reclamando. Reclamando daqui, reclamando dali. Eu estou indignado com isso, porque está mexendo com a minha dignidade. Mas se mexer com a minha dignidade, tem que ter a precaução. Porque muitas vezes está mexendo com a sua dignidade, mas é você que está permitindo que isso aconteça. Isso é que ele está dizendo. Nós permitimos que aconteça muita coisa na vida da gente. De uma forma mais sutil, tem uma expressão que não tem jeito. A expressão não tem jeito, no sentido de que é assim mesmo e que não tem como mudar. Entendeu? Então, quando a gente tem muito essa expressão, usa muito essa expressão, ou ouve de alguém muito essa expressão, duvide, né? Tem bota aquela coceirinha atrás da orelha, né? Aquela pulguinha atrás da orelha, como se dizia, né? Bota aquela pulguinha atrás da orelha, porque se a pessoa se acomodou em acreditar que não tem jeito, que as coisas são do jeito que são e que não tem como mudar, é porque ela está demonstrando esse vazio existencial. Sim. Ela está demonstrando que ela está do jeito que, né? Como diria, aí sim, como diria o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar. Deixa a vida me levar, que enquanto não tiver ruim, né? Pior, enquanto não tiver pior, só tiver ruim, a gente vai levando. Pois é. Colocamos em plano secundário nosso poder pessoal, a dignidade, e nos transformamos numa pessoa inconsciente, num nada, por conta da nossa autodesvalorização. Então, duas coisas que ele já está falando ali você só vai provar o seu amor porque você tem que provar o amor para a vida inteira. Não é hoje e amanhã você já está insatisfeito e já começa a brigar com um moinho de vento só para não perder o relacionamento. E aí, esse nada, será que a pessoa também não está esperando que você faça alguma coisa? Vai chegar um momento que o outro que está dirigindo a tua vida já vai ficar cansado também. Se ele perceber primeiro, ele vai te largar. Se você percebe primeiro, você vai se tratar. Então, é melhor
perceber primeiro o que está acontecendo para aí se tratar. E aí trabalhar essa indignação. Trabalhar esse processo de formação, de renovação, de transformação da sua consciência. Só lembrando, Regina, que submissão não é nem nunca foi prova de amor, né? Não. Prova de amor é respeito, né? Exatamente. Então, ele fala, essa prova de amor não é para temer, é mostrar ao outro o que você sente, o que você pensa e agir. Porque agir com verdade, agir com os seus valores, como você é. É claro que você não vai machucar o outro, você não vai agredir, porque aí você vai perder mesmo. Mas você tem seus valores, você tem seu modo, seu jeito de ser. Não esconda isso. Então, uma das formas de realmente mostrar o amor é mostrar ao outro o que você sente, o que você pensa e como você age, para mostrar a ele essa honestidade. Aí você está mostrando a dignidade. Não há nenhuma vantagem em não revelar o que se passa em seu íntimo. Não tem vantagem nenhuma. Você pode trocar isso, colocar para o outro, estou me sentindo bem, isso não está legal, eu estou incomodado com isso. Vamos ver como é que isso pode ficar na nossa relação, na nossa casa, na nossa família. Na verdade, não estaremos nos protegendo de nada, mas criando uma barreira entre nós e os outros. Então, se eu fico dentro de mim com aquele fardo, né, da indignação, do vazio existencial, eu não estou me protegendo. Eu estou criando barreira. Barreira? Eu estou reprimindo. Hã? Eu estou reprimindo meus sentimentos, isso, né? Isso. As minhas coisas. Estou reprimindo. E se eu reprimo meus sentimentos, como é que você quer que o outro tenha empatia com você se você não mostra nem quem você é? Para o outro, ter empatia, né? Tem que mostrar quem você é. E o maior perigo disso é que quando a gente reprime os nossos sentimentos, né, para não criar adversidades ou animosidades, a gente vai criando essa indignação pessoal, né, que vai se transformando em rebeldia, em revolta. E essa revolta acaba que pode se transformar em violência, né, em explosão e violência. Exatamente. Então, muita lucidez quando a gente abre mão de falar as coisas, de falar o que sente ou de falar o que acha que é correto, né? Abre mão dos próprios valores. Então, isso vai levar que as nossas relações não sejam saudáveis, sinceras, de confiança mútua. Porque essa barreira vai fazer com que você se esconda. E aí você vai ser falso. Aquela cara de paisagem o tempo todo, para todo mundo, né? Aquele sorriso bem amargo, né? Aquele brilho amarelinho, sabe aquele solzinho assim de borocochô? A nossa luz não vai brilhar, não. Então, o que eu posso perguntar à minha consciência? Qual a medida certa para quem ama? Será que alguém sabe responder? Eu estou ouvindo. A minha mente está conectada com vocês. O que você acha, Jorge? Qual é a medida certa para quem ama? A medida certa para quem ama é a medida do respeito para consigo mesmo, do respeito para com o outro. Não é isso? Você hoje abriu aleatoriamente, como sempre, a leitura inicial, que fala de quê? Fala exatamente das nossas doenças. Isso. Então, uma das piores doenças é a falta do respeito próprio, que leva ao desrespeito para com o outro, que leva a essa disputa de valores, disputa de forças,
não é? Então, se a gente não respeita a nossa própria doença, as nossas limitações, os nossos medos, eu tenho medo de milindrar aquela pessoa que vive comigo, porque eu sei que eu vou contrariar, que a minha opinião é contrária e tal, então eu vou reprimindo, eu vou me tolindo. Tá, tudo bem, a relação de casais ou a relação de convivência, seja em que nível for, ela exige que um ceda em algumas coisas, o outro ceda em outras coisas. Isso é uma relação saudável de quem ama. Exatamente. Né? Mas não um ceder o tempo todo e o outro dominar o tempo todo. Então, essa medida, ela vai ser mensurada através de quê? Através dessa percepção de que existe uma troca, existe um respeito mútuo, eu posso falar, eu posso me abrir, ou eu permito que o outro se coloque, ou eu não estou permitindo, só eu que falo. De quem é a última palavra? Isso é um sintoma clássico de quem é a última palavra. Se a última palavra tem que ser a minha, e eu preciso, às vezes, gritar para impor a minha vontade, porque a última palavra tem que ser a minha, ou gritar, ou ameaçar fisicamente, ou seja como for, eu tenho que levantar, botar mais uma pulguinha atrás da outra orelha. Porque tem alguma, como diz o texto inicial, tem alguma doençazinha aí que eu não estou percebendo. Doença no sentido de alteração da normalidade. É porque alteração do que deve ser. Essa paixão desmedida, sem raciocínio, é uma enfermidade. Isso. Vamos lá. O que ele vai responder? Assim, sem temer, mostrando o outro que sente, que pensa e que age, nós ganhamos força interior, segurança, firmeza e respeitabilidade. Então, aqui... Já está em negrito, hein? Já está em negrito isso aí, hein? Respeitabilidade. Respeitabilidade. Então, o que você tem? Olha só, a medida é você mostrar ao outro realmente, não ficar... como é que a gente... Não é uma questão de cabo de guerra. Não é uma questão de cabo de guerra. Ou nem de fingimento, né? Não, nem de fingimento. É uma questão de esclarecimento. Por que esclarecimento? Porque tudo vem à luz. Sim. Né? À luz, a verdade se faz. Isso é muito comum com pessoas, por exemplo, que namoraram 12 anos. Aí casaram. Aí, quando chega na hora do casamento, começa a aparecer, né? Juntou a escova de dente, o negócio começa a diferenciar, né? E aí a pessoa diz assim, não foi essa pessoa que eu conheci. Não foi por essa pessoa que eu amei. Então, aquela pessoa estava escondendo tudo. Estava com aquela linha de paisagem, naquele eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu diria que essa relação extensa, né, ela não necessariamente para todas as pessoas, mas nesse caso que você está citando, ela já está construída num patamar de menos-valia. Sim, porque claro. Se eu percebo que eu estou tanto tempo com uma pessoa me fazendo acreditar, e pior, fazendo que aquela pessoa acredite que existe uma relação saudável, né, a coisa já começou doente. Sim, mas como é que a pessoa vai perceber? Ela só vai perceber quando as coisas começarem a mudar. Entendeu? Porque havia toda uma manobra, né? Havia toda uma sedução. Aí era uma beleza, né? O distanciamento, né? Então, olha lá. Comece de novo. Por onde? Por dentro. Como ele falou, vamos mergulhar no nosso íntimo.
vamos realmente gerenciar a nossa morada. Vamos ver, lá é o reino de Deus. Está lá a coroinha, né? As florezinhas que a gente tem que regar, as sementinhas que estão dentro de nós, que nós precisamos regar, mas só nós podemos regar. Ninguém pode regar essas sementes que estão aqui dentro de nós. É a semente das leis divinas, a semente do amor, a semente da felicidade, da alegria. São todas filhas do amor, então vai sair tudo brotando, né? E a coroazinha, né, do reino, que é o reino do amor. Então, vamos apagar tudo, começar de novo e mergulhar dentro de nós. Ganhar força, ganhar segurança, firmeza e respeitabilidade. Essa é a medida para quem realmente diz que ama. Regar com respeito e verdade e não com ilusão e fantasia. Pois é. Então, moral da história: no início da paixão, vivemos um estado de satisfação altamente gratificante. Tudo são flores, né? Tudo é bonitinho, a mulher pode botar mais sal na comida que fica ótimo, né? A minha cunhada fez língua com molho de cachorro quente, primeira vez que fez. E o meu irmão achou ótimo, beleza. Tudo é ótimo, né? O sentimento pode se tornar tão forte que o resto do mundo perde o significado. Aí começa a tomar já a paixão. Vamos ficando viciados na outra pessoa, que age sobre nós feito uma droga. Você nem consegue mais raciocinar. Neste momento, perdemos a própria dignidade pessoal em troca dessa viciação. A gente está falando tanto o tempo todo, né? Nossos vícios, nossas tendências. Quando a gente tem essa paixão, acabou, né? O cavalo passou e a gente, né? Pegou uma rédea errada. É o hormônio do prazer, né? Não é? Que vicia, né? Exatamente. O hormônio do prazer que vicia a gente. Será um amor real? Ou apenas um vício? Uma dependência? A paixão e a prudência quase sempre andam separadas. Quando a paixão se aproxima, a prudência se afasta. Porque a gente não consegue... Porque para a prudência, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar minha inteligência emocional. Eu tenho que colocar o pensamento em cima do meu sentimento para que eu possa fazer o meu trabalho mental de dizer convém ou não convém. Então, essa balança que nós que temos que colocar a medida é exatamente a prudência. Isso é a prudência. A história nos mostra que o homem que se priva do que proporciona autovalorização ou autodignidade torna-se frágil presa e fica exposto ao fracasso diante daqueles que antes o respeitavam. Então, o leão era rei da floresta. E os cachorros, que era um animal pequenininho diante do leão, não foi nem um tigre, não foi nem um animal de grande porte, foi um cachorro. Avançou e acabou com o leão. Então, é exatamente isso que ele está falando. Se você perde a dignidade, você fica frágil. E aí, as pessoas exploram você. Pegam essa fragilidade e fazem gato e sapato daquela pessoa. E isso não tem a ver só com a questão do relacionamento afetivo. Também tem as relações de negócio, que você precisa também observar, né?
que você precisa dizer, olha, não, isso eu não quero fazer, eu não vou assinar esse papel. Você precisa ter essa relação mútua, senão não vai dar certo a sociedade. Aí tem que ter prudência, né? Prudência só tem quem busca sabedoria. Pois E é. sabedoria não vicia, né? Não. A paixão vicia. A paixão Aqui, o nosso La Roquefoucauld disse sobre essa fábula: o poder que tem sobre nós as pessoas que amamos é quase sempre maior que o que temos sobre nós mesmos. Nossa, cuidado com os amores, hein? O negócio é feio. Mas é verdade, né? Quer dizer, esse amor carnal, esse amor aqui dos espíritos que ainda estão na imperfeição, né? Diga-se de passagem. Ele está falando isso lá no século passado, lá na França, passado, porque lá realmente era um jogo de sedução na corte, e essas fábulas são sempre para trazer o que ele via nas cortes. E ele representa através do animal, né? E o Evangelho? O que sintoniza no Evangelho essa fábula? Capítulo 27, item 12. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Olha novamente aí, né? Se ele não age com sabedoria e prudência, o que é sabedoria? Sabedoria é justamente o uso da nossa inteligência emocional, e a prudência vai além da emocional. Já vai além da emocional. E as duas têm que se combinar. Aí já é inteligência espiritual. Sim. Provérbios tem uma passagem dizendo: a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma o pode igualar. A sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma a pode igualar. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência, possuo ciência profunda. Então, a sabedoria também, ela sabe. Ela não está acreditando, não, ela sabe. Se eu tenho a sabedoria dentro de mim, é por quê? É porque eu já alcancei esse conhecimento da verdade. E aí eu sei, eu tenho essa ciência profunda dentro do meu íntimo. Então eu estou carregando mais do que uma pérola, mais do que qualquer joia, se eu consigo desenvolver a sabedoria dentro de mim. E aí a prudência, né, vai ficar ali, ó, juntinho com a sabedoria. Mais alguma coisa? Né? Mais uma vez a gente volta ao texto inicial, né? Ele está falando aí da sabedoria e da prudência. Sabedoria e prudência respeitam as nossas aflições, respeitam os nossos adoecimentos, né? No sentido das paixões, das viciações. Ela respeita porque ela sabe o quanto é forte uma paixão. Sim. Qual é a força de uma paixão. A sabedoria respeita, e porque ela não traz confronto, embate, né, contra. A sabedoria não luta nunca contra a paixão. Não. A sabedoria é aquela que direciona, que dirige a nossa paixão para um lugar, para uma condição mais avançada. Saudável. Então, é nesse sentido que a sabedoria respeita a paixão, respeita as aflições, respeita as doenças, não é isso? E a prudência, ela vem junto, né, balizando
Por quê? A gente sabe que nós somos falhos, né? Nós somos, muitas das vezes, imprudentes, né? E a gente, muitas das vezes, às vezes, na maioria das vezes, a gente se deixa levar pela força da paixão, né? Dá até novela, dá até nome de novela isso, a força da paixão. E isso não é só no relacionamento. Às vezes, nós gostamos tanto do que a gente está fazendo no trabalho que a gente esquece da família. Vira o workaholic. Vai o tempo todo no trabalho. Qualquer coisa que você faça pela paixão, não dá certo. Então, nós nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com coisas, né? Sim. Com animais, com fazeres, são os trabalhos, são as atividades. Nós nos relacionamos com o mundo. Isso. E nós nos relacionamos com a espiritualidade, nós nos relacionamos com a gente mesmo. Em primeiro lugar, eu tenho que me relacionar bem comigo. Que também pode surgir a paixão narcísica, né? Olha que bagunça. Já bagunçou o coreto. Eu fico à mercê do meu narciso, que gosta de mim, que acha que eu sou belo, né? Não é? Olha que sujeito bonito no espelho. Oh, coisa horrível. Ai, espero, então, que todos estejam pensando, mergulhando lá no interior, para as decisões terem mais sabedoria, terem mais prudência. Como dizia, né, a Paulo para nós, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, para isso, eu preciso ter sabedoria e prudência, para dizer se convém ou se não convém. Isso, sabedoria e prudência para que as nossas reflexões não sejam narcísicas, né? Exatamente. Refletir em mim o que é de mim para mim, ponto. Vamos lá, vamos devagar, alto lá. Né? Bom, ficamos aqui, graças a Deus, agradecemos ao plano espiritual todo esse apoio que estão dando para o nosso trabalho, para as pessoas que estão nos ouvindo, para todos os elementos da nossa fraternidade, nos inspirando e trazendo a força necessária para mantermos essa relação, essa cooperatividade, essa troca de energias, de conhecimento, de alegria. Então, com isso, só temos que agradecer. Que todos possam receber a luz de Cristo nas suas casas, nos seus corações. Pedimos, então, que possamos agora encerrar o nosso encontro de hoje. Graças a Deus.